Hoje, a gente vai mergulhar numa daquelas tramas de poder que são, assim, de tirar o fôlego. Uma história sobre como a paz de um reino inteiro foi costurada com uma linha muito, muito fina e quase arrebentou por causa de ambição, vingança e uma aposta arriscadíssima de um rei. E toda essa história gira em torno de uma pergunta central: como é que se une uma nação rachada, cheia de mágoas, quando as pessoas mais poderosas ao redor só pensam em acertar as contas? Esse era o problemão nas mãos do rei Davi. Então, para a gente entender o tamanho do desafio, o cenário de fundo é de pura exaustão. Pensa num país que está sangrando há anos por causa de uma guerra civil longa, arrastada, que parecia não ter fim. Por quase 7 anos, o reino esteve dividido. E o placar dessa guerra era bem claro, sabe? De um lado, Davi ganhando força, se consolidando dia após dia. Do outro, a família do antigo rei Saul, que ia perdendo poder, perdendo influência. Era um jogo de desgaste, e o tempo claramente jogava a favor de Davi. Mas aí, quando tudo parecia se encaminhar para um final meio óbvio, uma vitória lenta de Davi, o jogo vira. E vira de um jeito completamente inesperado. O gatilho para essa reviravolta toda não é uma batalha, mas uma intriga de bastidor. E o pivô de tudo isso é um cara chamado Abner. E ele não era qualquer um, não, era nada menos que o general do exército inimigo. Ele é confrontado pelo filho de Saul, Isbosete, com uma acusação, nossa, pesadíssima, ter se deitado com uma das concubinas do falecido rei. Naquela época, isso era visto como uma tentativa de tomar o trono para si. Essa pergunta do Esbozete não foi só uma pergunta, né? Foi um desafio direto. Foi o rei que era rei só no papel, cutucando o homem que de fato tinha o poder. É aquela história, né? Foi cutucar a onça com vara curta. E a reação de Abner foi, assim, imediata. Ele ficou furioso, se sentiu totalmente ofendido, como se toda a sua lealdade estivesse sendo jogada no lixo. E é nesse exato momento, com o orgulho ferido, que ele toma uma decisão que vai mudar o destino do reino inteiro. Ele não pensa duas vezes, manda um recado direto para o seu maior inimigo, Davi, com uma proposta que era, no mínimo, bombástica. Olha, vamos fazer um acordo? Eu te ajudo a virar o rei de todo Israel. Basicamente, ele ofereceu o reino de bandeja. Davi, que de bobo não tinha nada, viu a oportunidade de ouro. Ele topa, claro, mas impõe uma condição. E essa condição tinha um peso simbólico enorme. Ele exige de volta sua primeira esposa, Mical, que era filha do antigo rei Saul. E isso, gente, não era sobre romance, era política pura. Uma jogada de mestre para reforçar a mensagem de que ele tinha sim direito àquele trono. E pronto, o acordo é selado com um grande banquete para todo mundo ver. Abner vai embora em paz com a missão de unificar o reino. Pela primeira vez em muito tempo, a paz parecia não só possível, parecia que estava ali, ao alcance das mãos. Só que, como em toda boa história, sempre tem um mas. E bem no momento em que a paz parecia certa, uma figura muito poderosa e perigosa volta para a cena. Uma pessoa que não estava nem um pouco afim desse acordo de paz. E quem era essa figura? Ninguém menos que Joabe, o general do próprio exército de Davi. E ele tinha motivos de sobra para querer Abner morto. Eram dois, na verdade, e muito fortes. O primeiro, vingança pessoal. Abner tinha matado o irmão mais novo dele em batalha. O segundo, ciúme profissional. Ele viu aquele general experiente chegando e pensou: pronto, vou perder meu cargo. Era a receita completa para o desastre. E o que a gente vê aqui é a frieza do plano do Joabe. Não foi um ato impensado no calor do momento, não. Foi tudo calculado. Ele primeiro confronta o rei, depois manda mensageiros em segredo para chamar Abner de volta e aí atrai o rival para uma armadilha fatal no portão da cidade. E para deixar tudo ainda mais grave, o crime acontece em Hebron. Hebron era uma das chamadas cidades de refúgio, ou seja, um lugar onde a lei proibia a vingança de sangue. Então o Joabe não só quebrou o acordo de paz, ele desrespeitou a lei sagrada e a autoridade do rei, colocando Davi numa sinuca de bico monumental. Bem, a crise estava instalada. O acordo de paz virou pó. E a pergunta na cabeça de todo mundo era: será que o rei Davi mandou matar o Abner? Ele precisava agir, e agir muito rápido, para provar que era inocente. E o que o Davi faz em seguida é uma verdadeira aula de gerenciamento de crise.
Ele não só diz que é inocente, ele mostra que é inocente. Ele amaldiçoa Joabe em público, força o próprio assassino a participar do funeral, ele mesmo vai atrás do caixão, chorando, e ainda por cima faz um juramento de jejuar. Cada gesto foi friamente calculado para mandar uma mensagem bem clara para todo o povo. O discurso que ele faz em homenagem a Abner é uma peça de oratória simplesmente genial. Ao dizer que Abner não morreu como um criminoso, com as mãos atadas, ele estava, na verdade, gritando para todo mundo ouvir. Isso foi uma traição, foi uma covardia. Foi o jeito dele de honrar o antigo inimigo e, ao mesmo tempo, condenar o assassino. E o resultado? Total. A história conta que 100% da população se convenceu de que o rei não tinha nada a ver com o assassinato. A jogada política de Davi deu certo e salvou o que restava do processo de paz. Ok, a paz foi salva, mas e a justiça? Porque uma coisa é se livrar da acusação de assassinato. Outra, bem diferente, é punir o verdadeiro culpado. E Davi ainda tinha um problema gigantesco pela frente. E o dilema era esse: o que fazer com Joabe? Ele era um assassino, claro, mas também era o comandante vitorioso, o herói de guerra que o exército idolatrava. Punir Joabe poderia facilmente começar uma nova guerra civil, só que dessa vez dentro do seu próprio time. E é aqui que temos um momento raríssimo de vulnerabilidade do rei. Em particular, Davi admite: eu sou fraco, mesmo sendo rei. Esses homens são mais fortes do que eu. É ele reconhecendo que, apesar da coroa, o poder dele tinha um limite muito claro. Essa confissão joga pra gente uma pergunta que ecoa até hoje, né? O que um líder faz quando a justiça é o certo a se fazer, mas é politicamente impossível? No fim das contas, essa história antiga nos mostra uma verdade um tanto amarga. Às vezes, o preço que se paga pela paz é ter que conviver com a injustiça.